para você que é touro com lua em aquário. Então, taurinos que nasceram sob o signo de touro, mas que no mapa de nascimento tem uma lua em aquário. Então, como é que fica essa dinâmica de um signo de terra, touro, e um signo de ar, aquário? As suas emoções são aquarianas, mas a sua razão, a sua personalidade, mais em termos de ego, é taurina. Signos bem diferentes e que fazem aí uma dinâmica bem bacana. Por quê? Porque você acaba equilibrando essas naturezas, né? A natureza de uma tendência a dar valor ao mundo material, que é o touro, e ao mesmo tempo tentar manter a sua liberdade a respeito do mundo material. Então você precisa do mundo material, mas você não quer ser dominado pelo mundo material. Então você tem capacidade de trabalho, desde que esse trabalho represente um respeito aos seus ideais de liberdade. Então você é um prático. Touro é prático. Touro quer resultados rápidos, através de uma praticidade. Ele tem, sim, uma obstinação também em relação ao trabalho. Sobretudo quando ele está vendo lucro ali. Mas ele tem um senso prático muito forte e esse senso prático ajuda as pessoas a atuarem melhor. Então, ele, né, o touro taurino, você que tem aí o sol em touro com a lua em aquário, você tenta fazer com que a vida das pessoas fique mais prática. Você tem um senso prático humanitário, né? Ao mesmo tempo para ensinar as pessoas, para lidar com as pessoas. Então você é aquele que no grupo você pensa, não, peraí, qual a lógica disso? Vamos esclarecer, vamos resumir isso aí. Então você tem aquele jeito de síntese, aquela capacidade de síntese para não deixar com que as pessoas se percam, né, em ideais que não funcionam. Então essa ideia, por exemplo, do aquário de levantar uma bandeira, de bancar uma filosofia, essa ideia anárquica que o aquariano tem, no qual você tem a sua lua, junto a touro, faz com que você tenha uma praticidade. Brigar para quê? Vamos lá, vamos estabelecer. Por que a gente está brigando? A gente está lutando pelo quê exatamente? O que de prático tem nisso? É brigar por brigar? O que é, de fato, que nós estamos lutando pelo quê? Para quê? Qual a finalidade? Então tem um sentido de finalidade. Não é anarquia por si mesma. Não é liberdade por si mesma. Eu quero ter uma liberdade porque eu quero ter mais tempo para mim, para conseguir fazer as minhas coisas, para progredir mais. É aquela ideia um tanto Raul Seixas, né, de que quando você trabalha para chegar no domingo e as lojas estão fechadas e você não tem onde comprar. É mais ou menos por aí. Então, você não concorda com isso. O trabalho tem que ser prático, o trabalho tem que ser libertador. Então, é a união da liberdade com o senso prático e, ao mesmo tempo, com a capacidade de produzir alguma coisa. Porque o signo de touro, ele é um signo ligado às coisas, aos objetos. É um signo de desejo em relação a querer ter coisas, querer ter segurança, mas também quer ter algum tipo de estabilidade e coisas boas, coisas em que são funcionais. Só que o aquário, no qual você tem a sua lua, não quer se dedicar tanto a ficar preso para conseguir isso. Então tenta encontrar alternativas para viver de uma maneira em que não fique tão preso, mas que ao mesmo tempo tenha aquilo que é necessário. Você é muito franco, muito leal. Quando você defende uma ideia, você pode ser até teimoso, obstinado, né? Uma fraqueza ali de quem tem touro com lua em aquário é ser tão obstinado por determinada coisa ou por determinada ideia que acaba perdendo outras oportunidades, acaba gerando uma inércia, que é o outro lado de touro. O touro tem uma grande capacidade para o trabalho, mas ele também tem uma grande capacidade para a inércia, quando não vê um objetivo. Por exemplo, eu não vou para lá para ganhar salário, isso não me interessa, então eu prefiro ficar aqui onde eu tô. É mais ou menos por aí, é porque tem aquele senso de valor do esforço que vai ser despendido para fazer alguma coisa.
Então eu não vou abrir mão da minha liberdade para ganhar salário ou para ganhar pouco. Então tem uma relação aí entre a liberdade e o quanto que eu vou sacrificar essa liberdade e a relação que isso tem com o sentido de valor das coisas. Não é que a pessoa não queira fazer, simplesmente por não querer fazer, uma anarquia aquariana, não. É porque não tem é porque não está aliada ao senso do que eu acho que eu mereço. Touro com aquário é muito consciente daquilo que merece e do resultado das suas ações. Do quanto que o seu trabalho deve ser valorizado. Não tem uma questão de valor, sobretudo porque o signo principal, que é o signo solar, é touro. E essa lua em aquário também tem uma questão que é muito interessante, porque o touro ele é conhecido como alguém que gosta de se apropriar de coisas, de pessoas, tem aquela noção de que as pessoas fazem parte da minha propriedade. Isso é do signo de touro em si. Mas quando se tem uma lua em aquário, preza-se a liberdade. Aí como é que fica um desejo de segurança no outro, principalmente no relacionamento, com uma lua em aquário? Eu quero ser livre, mas será que eu deixo o outro livre? Eu quero ser livre, então eu tenho que dar a liberdade para o outro. Mas a liberdade do outro pode significar, e esse outro é o parceiro ou a parceira, pode significar que eu também posso ter ciúmes. Eu posso também começar a imaginar que o outro está saindo do meu controle. Então a pessoa fica meio que num dilema. Ela quer a liberdade para ela, mas quando isso representa para o outro, o que essa liberdade representa para o outro? Então também existe uma tendência a ficar um pouco inseguro. A lua em aquário gera um pouco de insegurança, justamente porque a lua, ela lida com as emoções, mas o aquário ele não é muito emotivo, muito pelo contrário, ele tende a racionalizar as emoções. Então, uma lua em aquário, ela racionaliza as emoções, ela gosta da liberdade, mas ela precisa de segurança, porque é uma lua. Então, é óbvio que vai depender das linhas em que essa lua em aquário faz com outros planetas, mas por ser um taurino ou uma taurina de nascimento, de sol, a pessoa, ela quer ter um certo controle. Não é um controle escorpiano do signo oposto, mas é um certo controle que é para não perder. É um medo de perder. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa quer a liberdade. Ela quer ter as coisas, mas quer poder exercer a sua liberdade. Ela quer estar com pessoas, mas quer exercer a sua liberdade. Tende a uma fidelidade, né? Até certo ponto tende a uma fidelidade, mas pode duvidar de que o outro seja, por conta dessa insegurança que a lua em aquário traz. Eu quero liberdade, mas aí se eu quero liberdade, o outro também vai querer. E se o outro quer, e eu acho que ele tem o direito de ter, quer dizer, ao mesmo tempo que a pessoa pensa que o outro tem o direito de ter a liberdade que eu quero pra mim, ó, aí tem aquela pontinha de dúvida. Poxa, mas será que eu vou perder o controle sobre o outro? Então, de vez em quando surgem aí essas nuances, esses pensamentos que entram em conflito, porque é uma necessidade de controle junto com uma necessidade de liberdade para si mesmo. E quando isso lida com os outros, como é que fica? Né? Então, os taurinos, em geral, eles são muito teimosos, mas também com aquário fica uma teimosia em que não vem querer me mostrar como é que se faz as coisas, não. Eu sei como eu faço, né? Tem um lado técnico muito forte também. E tem um lado de que eu sinto que é assim, pronto. E se eu sinto que é assim, ninguém vai dizer como que eu tenho que sentir ou deixar de sentir. É uma lua, é uma emoção independente. É uma independência emocional dos outros, mais uma necessidade de ter as pessoas à sua volta. É um senso prático, voltado também para uma ideia de futuro, né? Um pensar no futuro, né? Pode ter também a ver com uma previdência muito forte. O touro ele já é previdente e o aquário ele pensa no futuro, mas ele quer inovar, então ele está sempre se renovando, está sempre se reciclando. Ele não é aquele que cai numa mesmice dos signos de terra, do qual o touro participa. Então, não cai numa mesmice, porque a mesmice dá uma sensação de segurança, a rotina dá uma sensação de segurança,
Mas o aquário, ele não gosta de rotina. Então, mesmo que você queira manter as coisas, você vai sempre dar um passinho para frente e sempre buscar uma coisa nova para você agregar aquilo que você já conhece. Porque, afinal de contas, você não pode perder aquilo que você já tem. O taurino, ele pensa assim, eu não quero perder aquilo que eu já tenho. Mas eu também quero poder estar a par com as novidades. Eu não quero também ficar para trás. Por quê? Porque a lua aquariana, ela tem uma tendência à inovação, à originalidade, é uma lua muito criativa. Então você quer ousar, mas você não quer perder aquilo que você tem. Então você acaba acumulando coisas. Olha só, essa tendência à acumulação que o touro tem, ela pode aí ser uma questão quando se tem uma lua em aquário. Por quê? Não que a lua em aquário seja acumuladora, não mesmo, não é isso. Mas olha só, se você tem um sol em touro, você é taurino ou taurina, então você tende a manter as coisas que você conquista, mas você quer coisas novas, então você tá sempre agregando e mantendo, agregando e mantendo. Você quer liberdade, e quando se tem muitas coisas, você acaba ficando escravo delas. Concorda que quando se tem muitas coisas, a gente acaba ficando escravo delas? Mas será que touro tem essa noção de que está sendo escravo das coisas? Talvez com uma lua em aquário, chega aquele dia que você diga assim, não, peraí, deixa eu fazer uma limpa aqui, e eu tenho muita coisa. Mas quando se trata de estabilidade, quando se trata de emoções, quando se trata de coisas que dão a você um sentido de segurança, você pensa, não, peraí, deixa eu ver aonde que eu posso fazer essa faxina. Então essa faxina, ela vai desde os objetos materiais até as faxinas emocionais, né, que necessitam ser feitas. Mas quando se trata de um medo de perder a segurança, a gente vai acumulando mesmo. Vai sempre botando novo em cima do velho, novo em cima do velho, novo em cima do velho, vai sempre agregando coisas novas, porque o aquário tem uma ansiedade de coisas novas. Aí você vai juntando aquilo tudo. Aquele desejo de estar sempre mudando as coisas em volta, né? Uma propensão emocional a querer mudar as coisas de lugar. Desde que sejam as mesmas coisas, né? E se vier uma coisa nova, ela só vai se agregando aquilo. Até o dia da faxina chega, né? Esse dia da faxina, ele chega. O dia de limpar aí os acúmulos, né? Tirar os acúmulos. Aí você vai e rompe, né? O aquariano é muito de romper. Então é um rompimento emocional. Então quando você, por ser taurino, você tem um acúmulo até mesmo de sentimentos, né? Você fica durante muito tempo pensando naquela situação, naquela pessoa, você vai ruminando, né? A gente costuma falar, os astrólogos costumam dizer que o taurino, ele vai ruminando as ideias, né? Ele vai remoendo também, né? Então ele vai com aquela ideia, aquela mágoa, aquela situação, fizeram isso comigo, isso aconteceu, eu tenho medo que aconteça novamente. E aí vem a lua em aquário e, não, peraí, agora tem que dar um basta nisso, isso já tá me prejudicando. Você consegue dar o basta. Não tão rápido como se você tivesse um signo de ar, por exemplo, ou de fogo. Mas você é um taurino, uma taurina, então você consegue ir desbastando, consegue ir fazendo aquela faxina aos poucos, aí tanto no seu armário, nos seus objetos, quanto nas suas emoções, nos seus pensamentos e nas suas ideias. Então é bem interessante porque fica equilibrado aí, né? O touro com o aquário fica bem equilibrado, porque você não deixa de ser original, criativo e de buscar as coisas novas, mas você também quer manter aquilo que você tem. Então você equilibra isso de tempo em tempos, você acaba fazendo as duas coisas e é uma dinâmica que pode dar muito certo. E é claro que isso também depende das linhas do seu sol e das linhas da sua lua. Um abraço a todos e qualquer dúvida é só postar nos comentários.